Olá, Érica Rossi aqui e hoje eu vim falar sobre mudanças. Não aquelas mudanças que a gente quer fazer nas nossas vidas, mas as mudanças que são geralmente impostas. Aquelas coisas inesperadas que acontecem, como perder um emprego, perder alguém muito querido, perder um relacionamento. Então, essas mudanças que são impostas, que muitas vezes são até mais assustadoras e mais intimidadoras. E que trazem muitos desafios para as nossas vidas, e acho que todo mundo aqui já passou por alguma mudança inesperada. É natural do ser humano ter medo de enfrentar esse tipo de situação, porque não é um padrão, a gente busca padrões nas nossas vidas, e quando as coisas saem do esperado, pode causar frustração, pode causar decepção, pode causar muito medo, porque geralmente a gente projeta nessas mudanças todos os nossos medos, então pode ser realmente muito assustador. E existe um certo padrão na forma como a gente lida com essas mudanças. Existem algumas fases dessa mudança imposta que basicamente todo mundo passa. Algumas um pouco com mais facilidade, outras com menos, né? E acabam empacando em algumas dessas fases. Mas praticamente todo mundo passa por essas 5 fases que são da adaptação natural a uma mudança inesperada. Bom, o primeiro estágio dessas 5 fases é a negação. Então, aquele sentimento de, nossa, isso não pode estar acontecendo comigo, isso não é verdade, essa mudança não aconteceu, isso não aconteceu comigo. E é um mecanismo consciente ou inconsciente, às vezes, de defesa, porque o seu cérebro está interpretando aquilo como uma fonte de perigo. Então, a sua vontade de fugir. Realmente, você tem que fugir do que te causa um perigo. Então essa é a nossa primeira reação, de negar aquilo que está acontecendo, só que é importante porque isso dá uma percepção de que alguma coisa mudou, mas ficar estagnado nessa fase é muito perigoso, porque lá na frente você vai ver que, putz, se eu tivesse mudado quando as coisas tinham acabado de acontecer, talvez eu não tivesse quebrado a cara, às vezes o tombo é maior lá na frente, porque você não se deu a chance de se adaptar a essa situação nova. Então, é natural essa fase de negação, mas a gente, estando alerta, a gente consegue passar para um próximo estágio. O segundo estágio é o estágio da raiva. Então, vem aquela sensação de vitimização, de isso só acontece comigo, isso não pode estar acontecendo comigo, ou vem uma raiva de si mesmo, ou vem a raiva de alguém, ou vem a raiva da situação em si mesmo, e é completamente natural, porque essa raiva também é boa, porque ela te faz se movimentar de alguma forma. Muitas vezes essa movimentação não é pensada, então pode ser um pouco perigosa nesse sentido, mas é natural e é isso que te dá uma certa energia pra, né, o que eu vou fazer agora? Né? Isso não pode estar acontecendo comigo, eu vou tentar dar um jeito. Só que o problema é que daí a gente entra num terceiro estágio, que é o de negociação. O estágio de negociação é aquele estágio em que você já viu que a mudança aconteceu, você já ficou com raiva, só que a sua energia, aquela energia que veio com a raiva, ela já tá mais baixa. E aí você começa a tentar negociar com alguém, com a vida, com uma força superior, se você acredita, negociar uma forma de tentar voltar para aquela zona de conforto que estava lá atrás, para aquilo que eu já sabia onde era, né? Que eu já sabia como funcionava. Então esse estágio de negociação é o estágio que você tenta voltar, você já sabe que a mudança aconteceu e você tenta de algum jeito achar alguma forma de voltar para o que era antes. Então, ou se enganando, ou fazendo acordos para ficar um pouco menos pior a situação e voltar ao que era antes, né? Porque a gente tem uma dificuldade de instalar aquela nova situação na nossa vida exatamente pelos medos e pelas inseguranças. O quarto estágio, a quarta fase desse processo de mudança é um estágio mais depressivo, é um estágio mais difícil, em que a pessoa percebe que aquela mudança não vai ter jeito. Ela aconteceu, não tem jeito de voltar, não existe negociação possível e aquilo realmente aconteceu. E a energia dela já tá muito mais baixa
E aí entra sentimentos de frustração, de tristeza, de decepção e é um certo choque emocional perceber que aquilo realmente não tem volta. Então é um estágio em que esses sentimentos precisam ser acolhidos. Então se você tá nesse momento de tristeza, de frustração porque isso aconteceu, é importante sentir aquilo, chorar e extravasar isso, colocar isso pra fora de alguma forma e acolher, porque aquilo tá te mostrando que você é humano, que você tá se adaptando de alguma forma, né? Você sabe que aquilo, uma hora ou outra, vai te servir pra alguma coisa, mas é muito difícil nesse momento. Então, é um estado difícil, mas é muito importante ser passado, é muito importante passar pela dor pra não ficar aquela coisa do balde que vai enchendo, 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 enchendo e lá na frente, por alguma coisinha menor, você acaba extravasando e descontando em quem não tem nada a ver, ou fazendo alguma besteira porque já tava com o balde cheio e caiu, foi a gota d'água para transbordar tudo. Então é um estágio que é importante passar, é importante acolher esses sentimentos, é importante saber que isso faz parte do processo de mudança. Então, e aí, passando por esse estado, acolhendo esse estado, entendendo que isso é parte, a gente passa pro próximo estágio, para a próxima fase, que é a fase de aceitação, que daí já é uma fase mais leve, que é uma fase em que realmente você aceita que aquilo aconteceu, que não existe um jeito, mas que você pode tirar coisas boas, que aquilo pode te trazer oportunidades, e aí a gente começa a ficar um pouco mais atento a tudo que aquela mudança tá trazendo pra gente. Então, você percebe que existem as coisas positivas também, e que aquilo pode te fazer crescer de alguma forma. E é nesse estágio que aí a gente consegue as forças necessárias para agir, para reagir, para às vezes buscar uma nova solução, para às vezes buscar uma nova realidade. Quantas mudanças você já não passou pela sua vida que você achou que fosse ser a pior coisa do mundo e por um momento foi, mas de repente surgiram tantas outras oportunidades que te trouxeram até aqui hoje. Então tudo acontece por um motivo e tudo a gente pode tirar algum proveito, tudo foi um crescimento, tudo foi o que te fez chegar exatamente nesse momento mais forte e com todos os recursos que você precisa. O tempo que demora para passar entre uma fase e outra vai depender muito da situação, muito da pessoa. Se é uma perda, se é um luto, isso tende a demorar um pouco mais do que um feedback negativo que você pode ter recebido na sua empresa ou alguma outra mudança que não seja tão pesada assim, né? Mas só a gente vai saber o peso que isso tem pra gente. Aceitar que a gente tem um processo de maturação das ideias, das mudanças, pode realmente ajudar a gente a lidar de uma forma menos dolorida com as mudanças que acontecem na nossa vida. Você pode ajudar um amigo sabendo que ele tá passando por uma fase assim, você pode ajudar na sua empresa, num caso de uma transição de cargos ou de alguma transição dentro de empresas, você pode dar o apoio que seus funcionários estão precisando ou que seus colegas de trabalho estão precisando para fazer com que essa mudança seja um pouco mais leve e tranquila, né? Com certeza vão ter esses altos e baixos, mas isso pode ser minimizado, a dor pode ser minimizada um pouco. E com essas mudanças vem a incerteza, vem a confusão, é normal, e ter clareza pode te ajudar a passar, a se autoavaliar, a saber como que você tá lidando com isso e como você tá olhando para as mudanças na sua vida. Bom, essas eram as reflexões que eu queria trazer hoje. Se você curtiu, se você se viu em alguma dessas fases, se você identificou que isso já aconteceu com você, curte, compartilha, comenta e compartilha com alguém que você talvez saiba que tá passando por uma fase de mudança, uma fase difícil. Às vezes isso pode trazer alguma clareza para ela que ela não tá conseguindo enxergar por estar no meio daquilo tudo. Então, ficam aí as minhas dicas e espero que tenham gostado e até a próxima!